Continua o Alter Rebbe nos explicando como a Torá funciona como exemplo do ser anterior, do ser superior que é Deus. Por que e como a Torá é chamada de exemplo para captar, para entender Deus, para captar, para ter alguma percepção da essência divina. Isso só pode ocorrer através da Torá. Então, o Alter Rebbe elabora esse assunto e nos diz, ele se aprofunda mais nisso e nos fala que Hinei be'asagat Torá yesh ribui madregot en ketz beilui acharilui. É sabido que no próprio entendimento, na própria compreensão da Torá, existem múltiplas categorias, múltiplos níveis de entendimento, e são tão múltiplos que eles são infinitos. Cada pessoa pode entender a Torá num nível distinto do outro. O outro pode entender a Torá de uma forma mais profunda, ou mesmo aquilo que a pessoa entendia um ano atrás, ou até no dia anterior, hoje ela pode entender o mesmo assunto com uma profundidade maior, ou com uma nova percepção. A pessoa pode descobrir novas facetas e novos insights por trás dos conceitos da Torá. Em outras palavras, nos fala o Alter Rebbe que na própria captação da Torá, no próprio entendimento da Torá, existem múltiplos níveis, ad infinitum, um mais elevado do que o outro. Então existe aquele que entende aquilo que está escrito na Torá apenas no seu sentido literal, existem aqueles que estudam a Torá também de uma forma mais profunda, no lado insinuativo, no lado alegórico, até o lado esotérico, etc. Mas, de qualquer forma, existem infinitos níveis de compreensão e captação da Torá. Como Mahut Asagot Began Eden Atachton, Einan Aroch Lemahut Asaga Shemesigim Began Eden Elyon. Ele nos diz, baseado no que está escrito nos livros de Kabbalah, o que é descrito no campo espiritual, se fala que o nível de captação de Torá ou de divindade que ocorre no chamado paraíso inferior é incomparável em relação ao nível de divindade ou aquilo que é captado e absorvido pelas almas no chamado paraíso superior. Não é apenas que no paraíso, no chamado Gan Eden inferior, no andar debaixo do Gan Eden, sabe o que? Lá se ganha 10, e no andar superior se ganha e se recebe 20. Tudo bem, no plano inferior do Gan Eden, do paraíso, se ganha na intensidade de 10, e acima é o dobro, 20, ou o triplo. Mas quando falamos de dobro e triplo, ainda existe uma conexão, existe uma correlação entre ambos, uma correlação quantitativa ou qualitativa. E aqui ele nos traz dos livros de Kabbalah, que se fala na descrição do Gan Eden, dos níveis do Gan Eden, que também são níveis infinitos, mas de forma básica eles são divididos em Gan Eden inferior, Gan Eden o paraíso, onde as almas se encontram, as almas desencarnadas, né? Onde as almas se encontram pós-vida. Então existe o paraíso em nível inferior, existe o paraíso em nível superior. E aqui ele nos diz que aquilo que pode ser captado no nível inferior do Gan Eden, do paraíso, é completamente incomparável em relação àquilo que se capta e se absorve no nível superior do Gan Eden. ולכן ההשגות שבגן עדן התחתון לגבי השגה שבגן עדן העליון הוא רק כמו ערך המשל לגבי הנמשל. Por isso se diz que tudo aquilo que a alma captou no Gan Eden inferior, isso tudo é comparado e não passa de um exemplo. Ele recorre mais uma vez a essa metáfora, é como se tudo aquilo que a alma estivesse ou tivesse captado no nível inferior do paraíso, como se tudo isso fosse apenas o exemplo para aquilo, para mais tarde poder chegar ao fato em si, ao exemplificado, aquilo que a pessoa, que a alma vai captar no Gan Eden superior. Então nós vemos que isso existe em todos os níveis e categorias, em todas as camadas. Aquilo que nós entendemos e captamos da Torá aqui no plano físico e terrestre, no campo mundano e material,
que são as leis elementares, as coisas básicas, as histórias da Torá, etc. Mas nós falamos que tudo isso é a embalagem, tudo isso talvez seja até um disfarce, é uma forma de camuflagem para encobrir toda a luz da Torá que de outra forma nos ofuscaria, não seríamos capazes de captar e absorver. Então por isso a Torá vem encoberta, oculta a sua essência, a essência da Torá, que a essência da Torá é a própria essência de Deus, a essência divina que transcende o universo, etc., ilimitada. Então isso vem de forma oculta, encoberta, camuflada, como exemplo, como enigma, para que nós possamos entender o exemplo. Quando entendemos o exemplo, isso vai nos habilitar mais tarde a captar o exemplificado, a ideia em si. Então a Torá que aprendemos aqui, captamos no campo físico, ela vai servir de exemplo, e por isso é importante a alma chegar lá em cima munida desse estudo, porque quando ela compreender o exemplo, mais tarde isso vai lhe habilitar a compreender e ter acesso ao exemplificado, a grande revelação que existe no Gan Eden, no paraíso celestial. Mas mesmo assim ele diz que continua toda essa elevação ad infinitum. Na prática, depois, o que a alma, já que a alma desencarnada, sem as limitações físicas e corpóreas, então ela capta muito mais de divindade e espiritualidade, mas mesmo assim aquilo que a alma capta no chamado Gan Eden inferior, no paraíso inferior, é incomparável àquilo que pode ser captado mais acima, no paraíso superior. Por isso, tudo aquilo que ela capta no nível inferior não passa de um exemplo que vai habilitar mais tarde a captar aquilo que está no nível mais elevado. Então, esse conceito de exemplo, essa metáfora é utilizada em todos os níveis. Isso, de certa forma, até nos explica. Nós temos almas sagradas dos nossos patriarcas, de Moshe Rabbeinu, que elas se encontram no Gan Eden, no paraíso, já há mais de 3.000 anos, usufruindo da luz divina, das revelações da Torá, de uma forma profunda e elevada. Mas se diz, puxa, quanto de Torá pode se estudar? Ou será que não fica repetitivo? Ou será que não se esgota o assunto? A resposta é que não, absolutamente não. Uma vez que a Torá não só é divina, mas a Torá ela comporta e contém dentro de si a própria divindade, a divindade em si, a essência de Deus. Então, assim como Deus é infinito e ilimitado, também as revelações espirituais contidas na Torá são infinitas e ilimitadas. E por isso uma alma pode estar até 3.000 anos no Gan Eden ou num processo de ascensão do Gan Eden inferior, do nível inferior do paraíso para um nível mais elevado, para o nível superior. E não só que existe essa possibilidade de elevação e elevação constante, e mais do que isso, o nível anterior que a alma se encontrava é incomparável com o nível que ela alcança mais tarde, a tal ponto que o nível anterior é chamado e considerado apenas como um exemplo que vai habilitar e viabilizar a alma a captar o assunto mais profundo e elevado que vem em seguida. E daí as elevações infinitas que as almas têm, ou o prazer infinito espiritual que a alma detém no Gan Eden durante todo o tempo que lá ela permanece. דרך זה יש מדרגות אין קץ וגם למעלה מגן עדן העליון. Prossegue o Alter Rebbe e nos diz que mesmo acima desse nível chamado Gan Eden, paraíso superior, existem outros níveis e categorias ad infinitum, o como o Kudoshim bechol yom ya'alelu chasela, uma vez que aqui se trata do divino, e o divino é infinito e limitado, e por isso está escrito que os santos, os sagrados, irão louvar a Deus todos os dias de uma forma eterna, ou seja, ad eterno. E esse louvor não vai parar, nem vai cessar. Por quê? Porque uma vez que isso indica uma conexão da alma com a divindade, uma vez que a divindade é infinita, então isso propicia também para a alma infinitas elevações e o infinito e ilimitado prazer espiritual. Como escatu Belikutei Hashas leArizal, como de fato o cabalista Arizal Rabi Tzchak Luria escreve nas suas obras, al Mamar Azal, sobre o dito dos nossos sábios no Talmud, que fala tzadikim en lahem menuchá, que os justos, os tzadikim, não têm repouso, não têm descanso, lo ba'olam hazeh velo ba'olam haba, nem nesse mundo e nem no mundo vindouro.
Nesse mundo eles não têm descanso porque eles não se acomodam, a vida deles é profícua, a vida deles é aproveitada a cada minuto, a cada instante, com boas mitzvot, com boas ações, com boas realizações, com estudo da Torá. Então os tzadikim não descansam nesse mundo, eles estão sempre produzindo boas ações, ajudando o próximo, indo de encontro ao auxílio do semelhante, como prece, oração, elevação. Então nós podemos entender que nesse mundo eles não tenham descanso. Mas por quê? A gente pensa, bom, então quando a alma chegar no mundo vindouro, lá ele vai poder o repouso eterno, não é? O descanso final. Eles não. No judaísmo se fala assim, afirmam os sábios no Talmud, que os tzadikim não têm descanso nem nesse mundo, e nem tampouco no mundo vindouro, Shenemar, como diz um versículo, Yelchu Mechail El Chail, que eles estarão se elevando continuamente e ininterruptamente de um nível para outro. Então Arizal, o cabalista Arizal, ele explica também por que os tzadikim não têm descanso sequer no mundo vindouro, porque no mundo vindouro também, como nós falamos, eles se vinculam no plano espiritual à divindade, e como o divino é infinito e ilimitado, então lá as almas continuam estudando o Torá, mas a Torá agora na sua forma mais abstrata e espiritual, na sua forma mais elevada e sublime. E nisso eles têm uma elevação constante e ininterrupta. Estão sempre se elevando de um nível para outro, por assim dizer, de uma yeshiva para outra, de uma classe para outra, com elevações infinitas, ilimitadas. Assim como Deus é infinito, a sua Torá também é infinita. E aqui mais uma vez ele nos diz que tudo que uma alma capta lá em cima, no nível anterior, em relação ao nível acima, então não é apenas, olha, sabe, quem cursou a terceira série pode passar para a quarta série porque tem os conhecimentos básicos que vão lhe possibilitar o entendimento da matéria na quarta série, mas existe uma correlação entre a terceira e quarta série. Se diz, no campo espiritual infinito, no campo divino do Gan Eden, não existe nenhuma correlação entre um nível e outro. Os níveis superiores, eles são tão mais elevados que os níveis inferiores ou anteriores, que tudo aquilo que a alma captou no nível anterior não passa de apenas um mero exemplo, uma metáfora, somente para poder entender ou captar aquilo que é mais profundo, que vem em seguida, que é o exemplificado. Então, essas são as elevações contínuas e ininterruptas. E aqui, mais uma vez, recorrendo à metáfora do exemplo. E aqui o Alter Rebbe emenda com isso, nos explicando também, Zeus Katuv Bishlomo, no que consistia a grande sabedoria do rei Salomão. Então assim está escrito no livro de Reis, Baidaber Shloshet Alafim Mashal, que ele era capaz de falar 3.000 exemplos. Perush al kol davar midvrei Torah. Então não é que ele era um contador de histórias ou parábolas ou simples exemplos. Ele diz não, que sobre os assuntos da Torá, sobre cada assunto da Torá, ele era capaz de dar e dizer 3.000 exemplos. Sim, é descrito no livro dos profetas a sabedoria do rei Salomão. Se fala não apenas que ele tinha, sabe, existem pessoas que têm exemplos para tudo, mas aqui não é que ele tinha exemplos para várias coisas, vários temas, diferentes temas. Se diz não, sobre cada assunto da Torá, sobre cada aspecto da Torá, sobre cada lei da Torá, ele era capaz de ilustrar dando 3.000 exemplos. Diz, poxa, uma mente criativa. Qual a grandeza por trás disso que ele era capaz de dar 3.000 exemplos? Então, uma explicação diz, nós vamos ver isso mais adiante, que olha, precisa ser muito criativo, imagina ter 3.000 exemplos diferentes para o mesmo assunto. Mas nós vamos ver uma explicação mais profunda que diz que para cada assunto ele tinha 3.000 exemplos
Para entender uma coisa, ele dava um exemplo. Para entender esse exemplo que ele deu, ele recorria a um segundo exemplo. Para entender o segundo exemplo, era necessário trazer mais um exemplo. E assim até 3.000 vezes, com o intuito de aproximar e tornar acessível o tema para a mente da pessoa. Então o rei Salomão sabia baixar a ideia até nós, dando 3.000 exemplos um abaixo do outro, até que isso se tornasse compreensível à nossa mente limitada.